Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus nos abençoe neste dia. Que o Senhor esteja cuidando de você, guardando a sua vida. E que em nome de Jesus você tenha um dia abençoado. Que a tua noite tenha sido uma noite abençoada. E que a palavra do Senhor venha ser o alicerce para a caminhada do seu dia. Venha ser o norte que você precisa para tomar decisões. Vamos fazer a nossa leitura. Em 2 Coríntios 4, nós vamos ler do verso 10 ao verso 12, que diz assim: Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Amados, Paulo ele está tendo aqui um diálogo, uma narrativa com a igreja de Corinto, uma igreja muito difícil, uma igreja que em muitos momentos foi contra Paulo em alguns assuntos, depois se arrependeu, teve pessoas que se rebelaram contra Paulo. Esta igreja, em alguns momentos, deixou que o mundo entrasse dentro dela, o paganismo entrasse dentro dela, e tudo isso foi combatido por Paulo presencialmente e por meio de cartas. E nós vemos aqui neste texto, capítulo 4, que Paulo está tentando mostrar para aquela igreja que existe um valor em se doar para o Evangelho. E que é o poder de Deus, sendo o Evangelho, que atua em nós, que somos vasos de barro e frágeis, muito frágeis. E ele está falando sobre isso. No início deste parágrafo, ele vai falar isso para nós, que nós temos um tesouro em vaso de barro, ou seja, tesouro é o Evangelho, vaso de barro somos nós. Porque por meio dessa fragilidade é que o Evangelho é pregado. Mas o poder não está no vaso, e sim no Evangelho. Naquela época era muito comum eles comprarem um vaso para guardar bens dentro dele. Documentos, joias, dinheiro, né, na espécie que havia. Tanto que muitos pergaminhos, inclusive os que foram encontrados no Mar Morto, que são compilações dos evangelhos e de alguns livros da Bíblia, eles foram encontrados em uma caverna dentro de vasos. E aí eles foram assim retirados desses vasos. Pois bem, então era comum na época guardar coisas preciosas dentro de vasos. Às vezes era preciso quebrar o vaso. Às vezes não, só se abria a tampa. Mas em muitas vezes quebrava o vaso. Então, nós somos este vaso. O Evangelho é este tesouro. Correto? Então vamos tentar entender o que Paulo está dizendo. Paulo diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Ele está dizendo que o sofrimento que ele passa por causa do Evangelho vai produzir vida em Jesus Cristo. Ele está dizendo que nós não passamos sofrimentos à toa. O nosso sofrimento, quando cremos no Senhor, ele tem um motivo e ele tem um alvo. E o alvo é nos prepararmos, nos melhorar. O sofrimento, ele para nós, ele é um ato de correção que nos ajuda a aproximar de Cristo. Então, muitas vezes, essa morte que ele está falando, que é o sofrimento que nós passamos, nos aproxima de Cristo e nos dá vida.
Paulo estava sendo interrogado aqui, sendo de alguma forma visto com maus olhos, porque assim, muitas pessoas daquela igreja falavam assim: este homem, ele não é um apóstolo de Cristo, porque ele sofre muito. Como uma pessoa pode sofrer tanto e ser um apóstolo de Cristo? E esta era o ponto de interrogação que Paulo estava explicando aqui, que o sofrimento dele o aproximava de Cristo, ele dava vida. E isto vale para nós, tá? Vale para nós. Às vezes você pensa assim: Deus não está olhando para mim, estou sofrendo tanto, mas olhe com um olhar espiritual para a situação e veja: eu estou melhorando, eu estou crescendo. Cada sofrimento nos aproxima mais de Cristo. Ele fala assim também: pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Nós que estamos vivos somos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. E estamos sempre passando por sofrimentos, perseguições, por causa de Jesus. O sofrimento de Paulo era por causa de Jesus. Não era por causa do seu próprio pecado. Nós temos que saber diferenciar isso. O nosso sofrimento por causa do Evangelho e o nosso sofrimento por causa do nosso pecado. O nosso sofrimento por causa do nosso pecado, ele vai produzir consequências, e essas consequências vão causar sofrimento para que eu e você não venhamos a produzir mais esse pecado. Agora, o seu sofrimento por causa do Evangelho, a sua morte por causa do Evangelho, como ele diz aqui, vai produzir bens e bênçãos espirituais. O que você não colher aqui, você vai colher na vida eterna, por sofrer por causa de Cristo, por causa do Evangelho. E por último, ele vai dizer assim: para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Uma coisa que muitas pessoas não tomam atenção é que o nosso corpo vai manifestar Jesus Cristo. Então, não é somente a nossa alma, é o nosso corpo também. Então, quando você preza pelo seu corpo e guarda o seu corpo para que ele não produza nenhum tipo de escândalo e produza obras que testifiquem o Evangelho de Jesus Cristo, você está dizendo: o meu vaso, que é frágil, produz bênçãos por causa de um tesouro que há nele, que é o Evangelho. E assim, você está produzindo boas obras, que vai trazer benefício para você. Agora, muitas pessoas dizem: o meu corpo, minhas regras, eu faço do meu corpo o que eu quiser, porque a minha alma vai ser salva. Errado, porque o teu corpo manifesta Jesus Cristo. E quando você faz do teu corpo coisas que não agradam ao Senhor, não está manifestando Jesus Cristo, mas está manifestando o desejo da sua carne. E o desejo da tua carne não é bom, produz morte. Paulo está ensinando isso aqui para a igreja de Corinto por causa da idolatria que havia lá, por causa do templo que havia lá, onde havia muita prostituição e assim por diante. E a última frase é a seguinte, meus irmãos: de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Veja, ele quer que por meio do corpo nós venhamos a manifestar Jesus Cristo, para que as pessoas que recebam essa mensagem que este vaso vai passar, elas encontrem vida, e a vida que é Jesus Cristo. Por mais que elas encontrem vida por meio do sofrimento deste vaso. Muitas vezes, o pregador, aquele que vai enviar a mensagem, que é às vezes um pastor ou um irmão, um cristão,
ele sofre para enviar essa mensagem para que outro receba a vida. E, por exemplo, muitas vezes nós jejuamos por pessoas. E se uma pessoa que gosta de comer bem igual eu gosto, às vezes o jejum ele é duro para mim, mas vai produzir vida para alguém. Às vezes você passa horas orando por um problema de um irmão e ele vai receber vida. E você está limitando o seu tempo em oração. Não quer dizer que a oração seja ruim, mas você está fazendo aquilo em favor do próximo. Então, esse é o sentido da igreja e o sentido de uma comunidade saudável em Cristo, aonde eu me limito ao meu sofrimento e às vezes vivo um sofrimento para levar vida ao próximo. Eu limito o meu corpo para manifestar Jesus Cristo. Eu, às vezes, vivo morte, que é o sofrimento, para que por meio desse sofrimento seja manifestada a vida de Cristo, que é o tesouro que há em mim. Então é isso que o Evangelho trata em nós. E Paulo está tratando isso aqui. E que Deus aplique isso na minha vida, que Deus aplique isso na sua vida. No nome santo de Jesus Cristo. Oremos. Pai, muito obrigado. Bendito é o teu nome. Cremos no Senhor e cremos no teu poder e na tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, um abraço fraterno para todos vocês. Que Deus os abençoe no nome santo de Jesus Cristo.